De acordo com dados do governo federal, 600 mil pessoas deixaram o programa só no ano passado, depois de estarem profissionalmente qualificadas e já não atenderem mais os requisitos para serem beneficiárias do programa. E começou hoje mais uma reunião do Copom neste ano. Amanhã deve sair a decisão sobre a taxa de juros da economia, a Selic. Nesta terça-feira, começa a penúltima reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A principal decisão gira em torno da taxa Selic, que é a base para toda a economia brasileira. Na última reunião, a taxa foi mantida no mesmo patamar de 14,25% e sem nenhum viés. A decisão é tomada de acordo com a avaliação dos últimos indicadores econômicos, que baseiam as projeções. Neste ponto, o Copom vai ajustar alguns dados. Um deles é que na última reunião, o valor base do dólar era de R$ 3,55. Nesta segunda-feira, fechou a R$ 3,87. Isso pode ter um impacto, por exemplo, no número esperado para a inflação, já que a alta da moeda americana afeta diversos produtos. A reunião dos diretores do Banco Central só termina nesta quarta-feira, quando será anunciada a decisão sobre a taxa Selic. E só para atualizar o valor do dólar, hoje a moeda americana teve uma nova alta. A alta hoje foi de 0,67% e o dólar fechou cotado a R$ 3,90. E a gente conversa um pouco a respeito desses assuntos de economia, hoje recebendo dois economistas aqui no jornal. Muito obrigado, Vitor França, pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite também, William Retamiro. Obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, uma boa noite. Gente, olha só, foram 7 altas seguidas da Selic, até que na última reunião do Copom ela foi estabilizada, ficou no mesmo patamar. O que vocês acham que deve acontecer na reunião desta semana? Posso falar primeiro? Por favor. Eu acho que ela deve ficar estável de novo. Eu acho... Está nítido, acho que o esforço de política monetária que podia ser feito já foi feito. A política monetária ela age basicamente de duas formas. De um lado, ela encarece o crédito, consequentemente fica mais caro buscar financiamentos, conseguir financiamentos, comprar a prazo, isso diminui a demanda, isso desaquece a economia e diminui a capacidade das empresas tal, de repassar preços, de aumentar preços. Por outro lado, a política monetária tem um papel importante de controlar expectativas. Um Banco Central que conquista a credibilidade do mercado, ele consegue ancorar as expectativas dos agentes, manter controlada a expectativa de alta de preços e isso vai afetar a estratégia de reajuste aí de todos os agentes do mercado. A taxa subiu na medida do que podia subir, mas a gente está se aproximando de uma situação que os economistas chamam, né, que é conhecida como dominância fiscal. O que é a dominância fiscal? Chegou num ponto, se a taxa de juros, por um lado, ela tem esse papel de controlar a inflação, por outro, ela torna mais cara a dívida pública. Afinal, a dívida pública é ligada a juros, vai ficando cada vez mais cara. À medida que eu aumento os meus juros, a minha dívida tende a aumentar mais. Então, todo o problema pelo qual o país passa hoje é reequilibrar as contas públicas. Cada vez que eu aumento a taxa de juros para tentar controlar a inflação, manter controladas as expectativas dos agentes, eu torno mais cara a minha dívida pública. Até um dado momento onde minha dívida fica tão grande que já o efeito que a política monetária pode ter em preços já acaba sendo anulado pelo efeito do aumento da dívida pública. Então, a gente está num momento muito delicado, onde a política monetária já não tem a capacidade que ela tinha antes de ancorar a expectativa de controlar a inflação. Então, sem ajuste de contas públicas, o combate à inflação feito pela política monetária perde bastante da sua eficácia. Essa é uma tendência, William, entre os economistas de mercado, imaginarem que então vai ficar estável. Agora, me diz uma coisa também, né, para a gente entender bem mais mastigadinho assim, a gente aqui no jornal, o que os brasileiros podem ter sentido no bolso deles nos últimos meses aí, por conta dessas últimas altas da Selic? Principalmente uma parte que o Vitor comentou, que é a falta de crédito. A falta de crédito ficou muito escassa, ficou uma questão altamente arriscada a se tomar empréstimo. Então, principalmente, como nós tínhamos, principalmente depois da crise de 2008, o que era a segurança, que uma estratégia utilizada pelo governo era ceder crédito para poder manter a demanda, né? Tanto que na época o presidente então o presidente Lula ele veio a público falando para poder não segurar, para poder investir, demandar. Mas essa foi uma estratégia que virou rotina, que virou uma situação permanente.
Não se criaram outros mecanismos para poder trabalhar esse momento de crise temporária. Então, a população ela sentiu principalmente na questão do crédito e nestas situações todas a elevação dos custos operacionais que impactam nos mantimentos, na alimentação como um todo. Hoje o IGP-20, salvo engano, ele foi estimado a 1,86 superior em relação ao que foi o mês de setembro. Então, quando você analisa quais foram os motivos, o principal foi o dólar. E o dólar está influenciando tudo isso. E como bem o Vitor colocou, o Brasil ele precisa pagar honrar as dívidas dele em dólar. Então, é mais real que é utilizado para pagar juros da dívida e menos real que é utilizado para investimento na economia. E com isso a população sofre principalmente porque um dos efeitos da elevação da taxa de juros é o desemprego, porque desaquece a economia. E se a economia está desaquecida, para que o empresário vai manter um custo operacional alto? A primeira situação dele vai ser desempregar, aliviar o custo fixo dele, que são os funcionários. Então, a população vai sentir na situação de crédito mais caro e também na situação do desemprego. Certo. Agora, para a gente entender, então, o governo tem feito tudo isso aí, como vocês já explicaram, mas parece que esse não tem sido o caminho certo para poder resolver o problema da economia. Aumenta a taxa de juros, desaquece a economia, mas aí se baixar a taxa de juros, piora a economia. Não tem caminho certo? A gente está realmente num nó que só vai ser desatado quando a gente tratar problemas estruturais que a economia tem nesse momento. A política monetária ela tem um papel importante, mas desde que ela seja ajudada pela política fiscal. E no lado das contas públicas, a gente tem uma desorganização muito grande. Só para aproveitar até a matéria que você falou do Bolsa Família, a gente sabe, vocês devem ter noticiado todos os dias, quase chamando a atenção para a necessidade de cortar gastos públicos para reequilibrar o orçamento e estabilizar a trajetória da dívida pública. Fala-se, por exemplo, aí no corte de Bolsa Família, agora de 10 bilhões de reais. A conta de juros, isso é uma conta que o senador José Serra fez recentemente, a conta de juros do Brasil nos últimos 12 meses, o quanto o governo brasileiro paga de juros, já atinge 500 bilhões de reais. Então, pensa na situação que a gente tem. A política monetária é um instrumento que a gente tem, através do encarecimento do crédito, de tentar controlar a inflação. A economia já está em recessão, o PIB deve cair 3% esse ano. Então, enfraquecer mais a economia, desaquecer mais a economia, parece que não há essa necessidade. A economia já está bastante desaquecida. O problema agora está nas contas públicas. Se eu ainda insisto na política monetária de alguma forma, eu estou aumentando essa minha conta de juros. Em contrapartida, fica mais difícil ainda equilibrar minhas contas. O que acontece? Eu fico cortando de Bolsa Família, eu corto o programa social, corto o FIES, corto o ProUni, eu prejudico os mais pobres em contrapartida de quem tem poupança, quem tem renda, é beneficiado por essa política de juros. Então, a desigualdade no Brasil, que vinha diminuindo, a situação social do país que vinha melhorando nos últimos anos, pode retroceder se a gente insistir nessa política. William, você pode falar. Não, é que tem um outro gargalo, né? Que tem uma situação na qual o Brasil está, aí foi anunciado hoje, 50 bilhões de déficit para 2015. Ou seja, a arrecadação caiu. Mesmo com os impostos aumentados. Mesmo com os impostos, assim, o governo ele não deu mais nenhuma isenção. Pelo contrário, quer aplicar um ajuste fiscal que tende a retrair ainda mais os investimentos. Ou seja, numa situação na qual temos uma situação deficitária da arrecadação e ainda vamos trabalhar a ausência de investimentos, o corte de investimentos, não somente de obras de infraestrutura ou alguma coisa do tipo. Pronatec, Bolsa Família, são também situações de investimento, porque tem toda uma cadeia produtiva que é demandada a partir de uma situação do Bolsa Família. A família que vai lá e compra o arroz e feijão tem toda a cadeia produtiva atrás que é impactada por isso. Então, são 50 milhões de beneficiários, imagine o quanto isso vai impactar economicamente nesta cadeia produtiva. Então, tem essa situação. O ajuste fiscal, ele pode, como se diz no popular, pode vir a ser um tiro no pé, porque pode tirar investimentos. O que se discute, como ele colocou, é a discussão dos juros. O projeto agora encaminhado do orçamento de 2016 tem uma estimativa aí de aproximadamente 3 trilhões de reais que vai ser o orçamento. 880 bilhões são somente para refinanciamento da dívida pública. Então, nós temos que discutir até que ponto a sustentabilidade econômica, né, macroeconômica, de suportar tudo isso. Né? Então, vai chegar um momento que, mais cedo ou mais tarde, isso precisará ser discutido, como outros países já estão discutindo, e o maior ícone disso é a Grécia.